Olá, estamos de volta. Somos todos médiums. E agora? Na semana retrasada, a gente teve um pedido, vários, para que a gente pudesse falar um pouco mais de mediunidade. Mediunidade é um assunto muito complexo porque ele envolve a estrutura da psicologia humana, né, o mecanismo dos pensamentos. A gente vai tentar esclarecer com rápidas pinceladas como que é esse processo? Somos todos médiums, na verdade. Ninguém não é médium, que não existe um ser humano encarnado que não seja médium. Em maior ou menor potencial, somos todos médiums. A palavra médium é uma expressão latina que significa meio ou intermediário. E Allan Kardec, no período da codificação, pegou essa terminologia para designar, né, para nomear as pessoas que de uma forma ostensiva utilizavam-se dessa faculdade. Então ele conceitua como médium a pessoa que pode servir de intermediária entre os dois homens. Isso está lá no livro dos médiuns. Em A Gênese a gente pode encontrar outra definição, né? A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. É uma faculdade orgânica que são dotadas todas as criaturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. Então, às vezes a gente pensa, existe às vezes em alguns momentos as pessoas acreditarem que mediunidade é um privilégio. Não, não é. E não é também, às vezes a gente pode associar a mediunidade apenas à prática do bem, mas também não é. A gente tem registros da história de que de alguma forma alguns médiuns já se utilizaram desse dom, dessa característica humana de forma desastrosa. A mente, é importante a gente perceber que a mente é a base de todo tipo de manifestação mediúnica. Então, para que a gente possa servir de bom instrumento e captar, né, trazer para junto de nós a espiritualidade comprometida com o progresso da humanidade, a gente tem que incorporar esses tesouros morais, materiais e culturais. Por quê? Porque, do contrário, eu vou atrair entidades, né, uma espiritualidade que está com um desejo de entravar o progresso da humanidade. A velha premissa, né, de que se eu não estou bem, eu não quero que todos fiquem bem, é verdadeira. Então, quem não está no caminho do bem não vai querer ficar nesse caminho sozinho. Ele vai tentar buscar quantos puder, né, para caminhar junto na trajetória. E o contrário também. A espiritualidade que guia o progresso não são espíritos perfeitos, mas eles buscam se aperfeiçoar através da prática do bem. E nesse propósito, né, dos tesouros que a gente acumula na mente, no coração e na nossa cultura, a gente atrai os espíritos que se afinam conosco, da mesma forma que a gente é atraído por eles. Então, é aquilo que, como se diz na lei, né, da física quântica, aquilo que você procura também está à sua procura de você. Então, é um círculo, né, uma dimensão, assim, um círculo. A lei de atração funciona no exercício da mediunidade. Uma mediunidade é uma faculdade própria da espécie humana e ela existe ao longo dos tempos mais remotos, né, da nossa civilização. O que a gente percebe é que não foi somente através da doutrina espírita que procurou dar um sentido elevado e disciplinado. Porque, vejamos, a gente sempre comenta os ensinamentos de Sócrates, que ele falou muito no campo, né, das ideias, no mundo das ideias, e não menos importante seria esse amigo invisível que ele tinha, né? Ele dialogava muito com esse amigo invisível e através desses diálogos também ele foi construindo a filosofia dele, do campo das ideias. A gente vai ter na figura de Moisés, né, o primeiro médium psicógrafo que se tem registro, na figura dos profetas do Antigo Testamento, todos médiums, né, tinham aí essas habilidades de comunicar com a vida espiritual e assim eles conseguiam ordenar, né, ela tinha um caráter quase que sociológico, esses profetas, porque eles conseguiam assim manter uma determinada comunidade num sentido assim de garantir o progresso moral que eles estavam precisando. Nós vamos ver no Antigo Egito as figuras das sacerdotisas. Nesse terreno, a espiritualidade ela era muito associada à vida política, né? Faraós ali, tudo era uma prática comum, não se fazia nada sem ouvir uma sacerdotisa ou a espiritualidade nos templos do Egito.
Da mesma forma, na Grécia Antiga, as pitonisas eram muito escutadas, mas a gente percebe na antiguidade histórica que era uma mediunidade muito voltada para a arte da política, né, da dominação, de um certo modo. Talvez não tivesse tão preocupados com a evolução moral do ser como o Espiritismo veio colocar para a gente. Esses fenômenos mediúnicos, eles também se estenderam durante a Idade Média. Da Idade Média foi um período assim, um pouco desastroso no sentido da ciência e da religião, porque a religião predominante, católica, ela considerava herege essa comunicação com os mortos. E o expoente máximo, né, a figura mais notável que a gente pode colocar, a Joana d'Arc. Aí também a mediunidade, ela foi condenada por ouvir vozes. Em nenhum momento do julgamento dela ela retroagiu, e foram essas vozes que guiaram ela, né, no combate às trevas, num período que a França tinha muita dificuldade política. Então não se podia condenar pela prática da guerra, ela foi condenada de heresia por ouvir vozes e ser fiel a essas vozes que ela ouvia. Isso acontecia com quase todos os médiuns, né, tido como bruxos, bruxas, hereges, e quase sempre a fogueira era o destino desses médiuns nesse período. Nós vamos ter, assim, já no finalzinho da Idade Média, caminhando para um período da história que a gente chama de iluminismo, grandes artistas, né? Acredita-se, o que a espiritualidade diz, que Beethoven, Amadeus e vários outros músicos, Vivaldi, eram espíritos, né, exilados de capela, e através do exercício máximo da mediunidade, eles traziam as belezas da música clássica, né, as composições das peças e óperas. E a gente pegando aí os depoimentos, os relatos deles mesmos, eles falavam que a música era o acesso espiritual para as esferas superiores da inteligência. Essa é uma frase de Beethoven, e a gente não deixa de lembrar, né, que Beethoven foi se tornando surdo, e aí ele estabeleceu alguns métodos para poder captar a vibração das notas do piano. Ele cortou o pé do piano, e aí ele tocava e ficava descalço, né? Controlava os pedais do piano no chão, com o pés, e com o pé descalço para sentir a vibração da nota. Então nem a surdez dele serviu de impedimento para ele compor as sinfonias e as maravilhas que ele deixou para a gente. Também Mozart, ele teve entre muitos os relances do êxtase mediúnico que eles mesmos descreveram, ele já quase agonizando, ele acorda, né, assim, já bem moribundo, ele levanta e fala que tinha ouvido uma música maravilhosa, apesar de que ele não estava também já estava quase que desligado do corpo, e ele levanta e compõe e diz o seguinte: eu ouvi essa música no céu, e compôs o pós-requiem. Então, assim, Leonardo da Vinci também, ele é acometido de um êxtase, e ele descreve esse êxtase com muita sublimidade quando ele estava pintando a Santa Ceia. Então, aí nesse período do iluminismo ficou muito assim acentuado os médiuns, né, que desceram à Terra para trazer a gente, tirar a gente desse período das trevas que a história marcou e segurou tanto, né, essa possibilidade de comunicação com a espiritualidade. Maomé, a gente vai ter também Maomé, que ele era um médium convulsionário, se a gente for colocar ele na classificação do que a gente conhece. Ele redigiu o Alcorão sob o ditado de um espírito, né, que deu o nome de Anjo Gabriel. Mas o interessante desse período que a gente viveu da Idade Média, que vai do ano de 1102 até a Revolução Francesa, 1792, a igreja, né, os grandes padres, a vida deles foi recheada de fenômenos mediúnicos. Então, quem estudar um pouquinho a biografia de Santo Antônio de Pádua, Francisco de Assis e vários outros, Antônio de Pádua, ele descrevia as vidências, ele era um médium clarividente, né? Ele tinha a possibilidade da bicorporeidade. O que é isso? Ele estando em algum lugar, com o corpo assim ressonando, em vigília, ele parecia em outros, né? Dentro da nossa classificação espírita, é um fenômeno, assim, o Chico Xavier também tinha essa possibilidade de aparecer em outro lugar enquanto ele estivesse em outra cidade. Divaldo Franco também. Então, assim, esses fenômenos mediúnicos, eles sempre permeou a humanidade. Médios sempre houveram, porém não houve aí um estudo sistematizado, um direcionamento
da mesma maneira com que o Espiritismo vem propor. E o que diz a ciência? Olha, aqui eu antes de comentar um pouquinho sobre o que a ciência já pôde concluir com seus estudos, eu vou lembrar a figura de Freud, que foi o primeiro a abordar o inconsciente e o primeiro a colocar que ele trouxe uma nomenclatura de patologia. Médiuns eram pessoas que sofriam de algum tipo de patologia, comunicava com o espírito, e a origem dessa patologia ele definiu que estava no inconsciente. A gente sabe que Jung, né, também um psiquiatra discípulo dele no início, coloca também que só que ele já dissocia a mediunidade de doença psiquiátrica. Ele coloca a mediunidade no campo da espiritualidade, do exercício das possibilidades supra-humanas, né, além desses cinco sentidos que a gente conhece, e traz também a assertiva de que o bojo das comunicações mediúnicas elas se encontram no inconsciente. E o que disse a ciência? A gente tem notícias, né? A gente mais próximos de nós, Dr. Elias Barbosa, psiquiatra, colocou eletrodos, né? Na época que ele vivo, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, mas ele mapeou, né, o médium do Chico Xavier, trabalhando do nosso médium, e mais agora, miúde, a gente encontra teses e teses de médicos com aparelhos sofisticados que permitem a captação das ondas cerebrais, e aí, através dessa captação, eles fazem o estudo sistemático e chegaram à conclusão de que a glândula pineal, que fica no centro do cérebro, produz a melatonina, o hormônio que regula o sono, e ela é capaz de converter ondas eletromagnéticas em diferentes estímulos sensoriais. Eles provam que pessoas, foi comprovado, né, cientificamente pela neurociência, que pessoas que incorporam espíritos têm a pineal uma quantidade maior de cristais de apatita, um mineral. Quanto mais cristais, maior seria a sensibilidade espiritual. E ainda eles concluíram que nos médiuns, pesquisas comprovam que substâncias químicas ativam o córtex cerebral, responsável pelos mecanismos de escrita, visão, audição e fala, e possibilitam que a pessoa se torne um canal para a psicografia, a vidência e a psicofonia. Já o tálamo recebe as sensações corporais que permite ao indivíduo perceber a aproximação de espíritos. Graças a Deus, isso é tudo assim, é uma questão científica que está aí, que pode chegar ao conhecimento de todos nós. Mas quando esse dom ele fala na ativação do dom mediúnico do córtex cerebral com substâncias químicas, a gente tem aí a figura importante de Aldous Huxley, um estudioso também, né, norte-americano, que viveu no período ali pós-guerra. Ele escreveu Admirável Mundo Novo e Regresso ao Admirável Mundo Novo, uma descrição perfeita da nossa atualidade, né, escrita na década de 40, nos anos 40 e 50, só que ele escrevia, né, de um modo induzido pela mescalina, uma substância que ativava, né, o córtex cerebral dele, e ele conseguia chegar a esses estágios de desdobramento da consciência. E deixo também essa recomendação de leitura para a gente compreender o que é esse mundo pós-moderno, o admirável mundo novo, e regresso ao admirável mundo novo. Bom, e aí, como que isso funciona na lei da sintonia? Nós já vimos, já compreendemos que o cérebro é uma potente usina de emanações e de vibrações. Através do que eu emano, eu vou trazer para mim espíritos no mesmo patamar de vibração. E isso, gente, antes da física quântica, né, antes de toda essa comprovação científica, Leon Denis, ele já tinha escrito no livro No Invisível. Leon Denis foi um médium, psicógrafo, colaborador de Allan Kardec, que a gente sabe que Allan Kardec trabalhou com uma gama muito grande de médiums sérios, e que ele não colocou o nome de nenhum deles nas obras básicas, ele só trouxe as respostas dos espíritos, mas fica aí as obras básicas, né, de apoio à doutrina, que a gente pode compreender também como que foi esse processo. Então fica valendo ainda a lei da sintonia, da atração e das vibrações. O que a gente emitir, a gente vai atrair. Por isso que a gente falou lá no comecinho da importância da gente amontoar tesouros culturais, né, e morais, porque sem a moral a gente não avança.
Bom, através dessa canalização, os espíritos acessam diretamente no inconsciente os conteúdos dolorosos e bloqueadores. Utiliza-se, né, essa premissa aí ficou muito famosa quando na década de 80 e 90 a psiquiatria começou a trabalhar com a regressão, né? Terapia de vidas passadas, que muitos dos nossos traumas e bloqueios estão aí, nessa estrutura inconsciente. Então, quando traz isso à lume, alivia a dor do paciente, ele enfrentava a vida com mais otimismo, né? E ficava ancorado aqui no propósito que ele veio, que é cumprir a evolução através da reencarnação. E uma coisa muito interessante que surge agora, o alinhamento, terapias de alinhamento energético, que vai ressignificando esses conteúdos, esses medos, né? Acelerando a cura, o autoconhecimento e a melhoria da qualidade de vida através da expansão da consciência. Os Vedas, né, a antiga civilização, o livro dos Vedas, muito antes, em torno de 4 mil anos antes de Cristo, eles já trabalhavam com a expansão da consciência através das práticas da yoga e do budismo, né? Então, são duas correntes filosóficas que originaram-se aí dos livros dos Vedas, que trabalham muito intensamente com esse processo de expansão da consciência. Então, nada que nós estamos vendo no momento da atualidade, muito entrelaçado aí com o campo da mediunidade, é novo. Tudo está aí e às vezes aparece para nós, né, revestido de novas nomenclaturas, que à medida que a gente se debruça a conhecer, é tão velha quanto a própria humanidade. Aqui eu coloquei uma subdivisão, né, do estudo da mente, do site Estudo da Mente, onde ele delimita um pouquinho melhor o que é isso, esse funcionamento do consciente. O que é o consciente? É o real, é o que eu estou falando, é o que eu consigo perceber. O subconsciente ou pré-consciente, ele está lá, as memórias, por exemplo, eu não me lembro exatamente a roupa que eu estava usando na sexta-feira da semana passada, tá lá, mas está arquivado no meu subconsciente, do mesmo modo que eu não me lembro do jantar da sexta-feira. E o que seria o inconsciente? Aí é que está toda a nossa estrutura de medo, de bloqueio, de angústia, de trauma, de desgosto, de crenças limitantes, né, que trabalha-se muito no processo de yoga, a libertação das crenças limitantes, de desejo, de prazer, de dor, tá tudo aí. Por quê? Porque é a somatória de toda a nossa trajetória aqui na Terra, tudo que a gente já viveu, é um mapa, né, perispiritual nosso de emoção. Então, por isso que às vezes quando a gente vê uma pessoa, a gente à primeira vista não sente muita simpatia, ou pelo contrário, a gente se afiniza instantaneamente, é porque o inconsciente já tem ali uma memória do que foi vivido junto com essa pessoa, agradável ou não. A gente não vai se lembrar da cena, da situação com facilidade, mas a memória energética, né, ela fica aí no inconsciente. É a única coisa que a gente consegue acessar de imediato, são essas impressões energéticas e essas impressões magnéticas. Esse ser de luz aí, Frederic Myers, ele é muito lindo porque ele associou a mediunidade com o desenvolvimento superior da personalidade e tendo como causa um misto entre o inconsciente, a telepatia, a ação de espíritos desencarnados. É tudo junto e misturado. Nós, médiuns, às vezes no processo iniciante é difícil perceber, né? Dissociar, colocar cada percepção no seu devido quadrante, porque às vezes a gente tem uma emanação de pensamento de encarnado, a gente pode decodificar como sendo de desencarnado, mas às vezes não é. Então, o que a gente precisa muito? Treino, estudo, autoconhecimento, né? E filtrar sempre os pensamentos. Olha que coisa linda que Jung coloca. Não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem e que esse padrão pattern é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você e mesmo a vida será transformada. Carl Gustav Jung. E o porquê que ele falou isso? Porque ele, conhecedor dos mecanismos de acesso ao inconsciente, ele afirma com muita propriedade que as curas, né, tanto da loucura, das psicopatologias, elas vão se operando na medida que se desobstrui aqueles medos e os traumas do inconsciente e a pessoa acessa esse arquétipo de Deus dentro dela. Assim, numa linguagem metafórica, é como se fosse assim, a gente fosse furar o chão
para encontrar o lençol d'água lá embaixo. O inconsciente é toda a camada de terra que a gente tem que perfurar, percorrer, desobstruir para chegar lá no lençol d'água, que o lençol d'água, comparativamente, seria esse padrão de Deus que existe em cada homem. Então, essa é a palavra da ciência, né, de um psiquiatra espiritualista, e olha só a coisa mais, assim, comovente, né, que coaduna, que legitima essa frase de Jung. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E na questão 621 de O Livro dos Espíritos: na consciência. Não é sublime isso? O encontro da ciência com a religião? Então, essa é a nossa meta. Para que a gente veio médium? Exatamente para encontrar essa camada divina que existe dentro da gente e que ao longo das nossas reencarnações, dos nossos erros passados, a gente vem soterrando. Então, essa é a finalidade precípua da mediunidade, a autolibertação. E às vezes a gente tem o desejo de ter grandes tarefas, grandes obras, sendo que, na verdade, a nossa melhor obra é a nossa conquista interior, né? É chegar a esse lençol d'água, a essa possibilidade divina que existe dentro de nós, apesar de todos os nossos erros. Aqui eu coloquei uma imagenzinha que seria ilustrando a psicofonia. Que seria a incorporação, né, o transe mediúnico. Ele pode ser consciente, semiconsciente, inconsciente. Mas nota que na imagem a base da comunicação é sempre a mental, tá? Não existe isso do espírito tomar e dominar o corpo do médium. Isso não existe. Na mesma coisa, na questão da psicografia, ela pode ser intuitiva, semimecânica ou mecânica. Notemos que na ilustração, o papel do espírito é acessar os conteúdos mentais do inconsciente do médium e depois transformar isso em reações no sistema nervoso central através da escrita. Então, já é um processo mais elaborado. Mas Kardec sempre elogiou, ele disse que de todas as mediunidades a psicografia é a mais concreta, mas a gente não precisa pensar que é porque o espírito tomou o meu braço e escreveu por mim, não, ele vai ativar as zonas cerebrais que comandam a escrita, as zonas cerebrais que nem falou lá no hipotálamo, no inconsciente, que traduz a memória cultural para aquilo que precisa ser escrito. E por fim, gente, essa escala, né, do desenvolvimento psicológico de Richard Barret, ela é muito bonita, porque ela traz ali 7 níveis da nossa consciência, que se traduzem, na verdade, em 4. O físico, quando a gente está só preocupado, o bebê, né, come, dorme, é muito instintivo e muito reflexo. O emocional, a gente poderia dizer que é a criança apropriando-se das suas ferramentas psíquicas, o desenvolvimento do ego. O mental, quando a gente já consegue aí na classificação as operações mentais, né? E por fim, o espiritual, é a coesão interna, é fazer a diferença e trabalhar. Por que a gente tem que buscar incessantemente esse lençol, essa camada divina que existe dentro de nós? Porque enquanto a gente se transforma, a gente consegue transformar pelo exemplo, muito mais pelo exemplo do que pelo discurso, as pessoas que se encontram à nossa volta. Por isso que a gente fala que o maior objetivo da mediunidade é exatamente conheça-te a ti mesmo. Deixo então 2 sugestões de leitura. Essa aqui foi Dr. Elias Barbosa, antes de desencarnar, Do Inconsciente a Deus. Essa Erva, né, não sei falar esse nome, ela é uma psicanalista alemã que chegou a que foi trabalhando nessa linha de Jung, né, e explicita os mecanismos para a gente trazer o inconsciente à lume e ir nos depurando até chegarmos a esse lençol que a gente tem, né, divino. E temos também aqui na brasileiro, né, de um Francisco do Espírito Santo e o ditado pelo Espírito Hamed, A Imensidão dos Sentidos. É uma leitura muito gostosa, fácil, e ela é totalmente pautada no livro dos médiuns e nos ajuda também nessa autocompreensão, né? A gente se debruçar em torno de si mesmo para limpar todas as nossas camadas do inconsciente, né? De medo, de angústia, de ansiedade, para a gente poder ascender, né? No sentido de encontrar a espiritualidade divina que existe em nós. Agradeço a todos que
que chegaram até aqui, que ouviram. E peço que compartilhe, né? Que quanto mais pessoas a gente puder esclarecer, melhor nós vamos estar cumprindo o nosso papel.